Fala gatinho, fala gatinha, tudo bem? Estamos chegando aqui na parte final da nossa playlist de leis de Newton, né? Exercício a respeito das leis de Newton. Esses próximos exercícios, do 14 até o 18, eles são a respeito da terceira lei de Newton, tá? Os vídeos anteriores nós resolvemos exercícios da primeira e da segunda, e agora, a partir de agora, terceira lei de Newton. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o seu like e vamos aí para a resolução desses exercícios, já que iremos falar da terceira lei de Newton, fazer aqui uma breve explicação, né? Uma breve revisão do que diz, né? Do que se trata essa terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é a famosa lei da ação e reação. Para toda ação existe uma reação, tá? E a gente está falando de ação e reação no sentido de interação entre coisas, ou seja, quando há a existência de forças, aplicação de forças. Então, se algo exerce força em uma outra coisa, essa é a ação. O que vai acontecer? Essa outra coisa que está recebendo a aplicação da força vai reagir, vai ter a reação, que é uma aplicação de força também no outro cara, uma força de mesma intensidade, porém no sentido oposto, tá? Então, ó, soquei a parede, meu punho exerceu uma força na parede. Ação. A reação é a força que a parede vai exercer aqui no meu punho. É uma força de mesma intensidade. Então, se o soco teve intensidade 100, a resposta, a reação da parede será de 100, só que no sentido oposto, né? O meu soco foi aqui para a esquerda e a força que a parede fez foi aqui para a direita, tá bom? Então, as forças sempre existem em pares e, né, elas têm aí a ação e a reação possuem o sentido oposto ou sinal oposto, né? Como são grandezas vetoriais, a força é uma grandeza vetorial. E aí o que a gente precisa entender? Essas forças, elas são aplicadas em corpos diferentes, beleza? Né? No exemplo do soco, o soco aplicou força na parede e a parede aplicou força no soco. Então foi a mesma intensidade de força, mas aplicada em corpos diferentes. Por ser aplicada em corpos diferentes, o resultado dessa aplicação da força é diferente, né? Porque cada corpo reage de uma determinada forma à aplicação de uma força, né? O soco que eu dei na parede, para a parede não significou nada, mas a força que ela exerceu na minha mão, para minha mão significa algo, tá bom? Então, como são em corpos diferentes, vai se ter resultados diferentes aí a aplicação dessas forças. Então vamos ler aqui o exercício 14. No clássico problema de um burro puxando uma carroça, um estudante conclui que o burro e a carroça não deveriam se mover, pois a força que a carroça faz no burro é igual em intensidade à força que o burro faz na carroça, mas com sentido oposto. Sob as luzes do conhecimento da física, pode-se afirmar que a conclusão do estudante está errada. Por quê? Então, o que se pensa nesse problema do burro puxando a carroça? Se o burro vai puxar a carroça e a carroça vai puxar o burro com a mesma intensidade no sentido oposto, então essas forças deveriam se cancelar, né? Eu tenho 200, 300, 500 que seja de força para frente e eu tenho o mesmo tanto para trás. Por que não se cancela? Por que há uma movimentação? Justamente por aquilo que eu acabei de explicar, porque essas forças estão sendo aplicadas em corpos diferentes. Se são forças com sentido oposto, né, aplicadas no mesmo corpo, aí elas vão se cancelar, né? Se alguém me empurra de lado de cá com 200 e outra pessoa faz uma força para cá também 200, essas forças se cancelaram. Por quê? Porque está sendo aplicada no mesmo corpo. Agora, o burro puxando a carroça, ele está aplicando a força na carroça. A carroça puxando o burro, ela está aplicando a força no burro. Então tem aplicação em corpos diferentes. Então, ó,
Olha aí a letra D. Já vamos direto aqui para a letra D, né? Porque já está explicado. Letra D, você tem que o estudante não considerou que, mesmo que as duas forças possuam intensidades iguais e sentidos opostos, elas atuam em corpos diferentes. Então o resultado será diferente, beleza? Vamos aí para o 15º exercício, vamos lá. Estamos aqui no exercício 15, vamos fazer a leitura. Todas as alternativas contêm um par de forças ação e reação, exceto, vamos lá, a força com que a Terra atrai um tijolo e a força com que o tijolo atrai a Terra. Então, a Terra está atraindo o tijolo, certo? Existe uma ação gravitacional. Essa é a ação, né? A ação gravitacional. E existe uma reação. É correto dizer sim que o tijolo está atraindo a Terra, né? Se a Terra atrai o tijolo atrai a Terra. A intensidade é a mesma, né? A Terra atrai o tijolo com a intensidade do peso desse tijolo. E aí o tijolo vai atrair a Terra com essa mesma intensidade. Para a Terra não significa nada essa força, né? Porque ela tem aí sextilhões de toneladas. O tijolo é significativo, né? Ele não consegue se livrar dessa força, porque ele é bem menor, né? Beleza. A força com que uma pessoa andando empurra o chão para trás e a força com que o chão empurra a pessoa para frente. Isso daí, isso é verdadeiro. A gente anda por meio da ação e reação. A gente aplica uma força com os nossos pés, com a nossa perna, a gente aplica uma força no chão e empurra ele para trás. A ação, a reação é o chão nos empurrar para frente, fazendo com que a gente se locomova. Beleza? Letra C. A força com que um avião empurra o ar para trás e a força com que o ar empurra o avião para frente. Também, né? Tem tudo aí para ser ação e reação, né? São forças em sentido opostos que fazem, né? Aí que formam um par de ação e reação, né? Ok, e aplicada em corpos diferentes, né? Então a turbina do avião puxa o ar e joga ele para trás. Essa é a ação. O ar que foi exercido uma força nele para trás responde com uma força para frente e o avião vai, né? Ação e reação. Letra D. A força com que um cavalo puxa uma carroça e a força com que a carroça puxa o cavalo. Acabamos de falar aí, né? Dessa analogia no exercício anterior. Um par de ação e reação. Então só restou para nós aqui a letra E, né? O peso de um corpo colocado sobre uma mesa horizontal e a força que a mesa faz sobre ele. Tá? Peso, ele é feito no próprio corpo, né? Esse aqui é um clássico exemplo de força, peso e força normal, né? A força, peso e a força normal são aplicadas no mesmo corpo. Então, não é ação e reação, porque ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. O peso do corpo é a força com que a gravidade, né, junto com a sua massa ali, está fazendo, né? O produto da massa pela gravidade dá o peso. É no corpo. E a força normal, que é a que a superfície está fazendo ali nele, também é uma força nele, né? Então, aqui, exceto essa, a força peso e a força normal não são pares ação e reação. Fechou? Vamos pro 16 agora. Vamos lá. Então, aqui já no 16, ó. Dentre os casos abaixo, quais são exemplos da terceira lei de Newton? Então, vamos ver. Primeiro, puxar rapidamente a toalha de uma mesa cheia de objetos. Você já viu que tem umas pessoas que tem lá, colocam um copo, né, em cima de uma mesa com uma toalha. E aí ele puxa a toalha rapidão e os objetos que estão em cima da mesa não caem. Por que eles não caem? Eles não caem devido à inércia, a tendência que eles têm de permanecer lá no lugar. Como ali saiu muito rápido, né, não teve tempo de arrastá-los junto, né? Então a tendência deles era permanecer no lugar, ficaram no lugar. Só que inércia é primeira lei de Newton.
Isso daqui não é terceira lei de Newton, então é falso. Caminhar para frente. Falamos lá no exercício 15, né? Se a gente caminha para frente é porque a gente empurrou o chão para trás e o chão nos empurrou para frente. Ação e reação. Exemplo sim de terceira lei de Newton. Ó, colisão de um automóvel em que o passageiro foi arremessado. Novamente um exemplo aqui da lei da inércia, né? O cara que estava dentro do carro em movimento está em movimento junto com o carro. Quando o carro colide, é aplicada uma força somente no carro. A pessoa tem a tendência de permanecer no movimento que ele tinha, né? Então, ele continua andando, né? Ele continua dando a impressão aí de que ele foi arremessado. Então, exemplo de primeira lei de Newton, não terceira. A quarta afirmação, arremessar uma bola e errar o alvo, fazendo com que a bola continue seu movimento. Então essa daqui de novo é um exemplo de primeira lei de Newton, né? Se a bola continuou o movimento direto, é devido à lei da inércia que ela tem essa tendência de permanecer do jeito que ela estava, né? Pular na cama elástica é sim um exemplo aí da terceira lei de Newton, né? Quando você cai, você exerce uma ação na cama elástica e a cama elástica, por sua vez, exerce uma reação te jogando para cima, né? A força aplicada na cama elástica aplica uma força em você, ação e reação. Então, os exemplos da terceira lei de Newton, desses 5, é o exemplo 2 e o exemplo 5. Alternativa 2 e 5 é a letra B. Beleza? Vamos aí então para o próximo exercício, 17º. Vamos lá. 17º exercício, terceira lei de Newton. Considerando seus estudos a respeito da terceira lei de Newton, determine qual alternativa abaixo corresponde à sua representação matemática. Beleza. Pessoal, o que a gente sabe, né? Em matemática, por exemplo, né? Ali usou A e B, B e A, né? Força que A aplica em B é igual à força que B aplica em A. Pensando nos vetores, essa aqui, né? A ação, ela é em um sentido. A reação, ela é em outro sentido. Pensando nos vetores, sentidos opostos têm sinais opostos. Então ficaria algo mais ou menos assim, né? Força de A em B é igual a menos a força de B em A, pensando nos vetores. Só que observe que nas alternativas aqui, ó, ela te deu as alternativas em módulo. O que é o módulo? É essas barrinhas, né? Colocadas aqui entre ali a representação da grandeza. O que o módulo quer dizer? Que ele está considerando somente a intensidade, o valor. Ele não está considerando se é positivo ou negativo, somente a intensidade. Então, em módulo, eu tenho que a força que A faz em B, ela é exatamente igual à força que B faz em A. Certo? Em módulo é isso. Em valor, se a ação é 100, a reação é 100 também. Entendeu? Se é 200, é 200 também. Então a alternativa correta aqui para nós é a alternativa A. Se não tivesse esses módulos, se não tivesse essas barrinhas do lado ali das letras, da representação, da grandeza, aí seria isso daqui, né? Menos, porque aí a gente estaria pensando nos vetores. Show de bola, galera! Vamos aí pro último, ó. Chegamos no último aí, graças a Deus. Vamos lá, exercício 18. E estamos aqui no exercício 18, um exercício que já foi questão do Enem. Ó, durante uma faxina, a mãe pediu para que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-lo de lugar.
Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que, se puxar o móvel o puxará igualmente de volta, e que assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então é aquilo que nós já falamos muito, né? Olha aqui a letra E. O par de forças, ação e reação, não atuam em um mesmo corpo. Então não há cancelamento de forças. Elas atuam em corpos diferentes, então o resultado é diferente. Então, por essa razão, o argumento desse filho preguiçoso não tem nada a ver. E assim nós chegamos ao final aí da nossa playlist de física, né? Resolução de exercícios, leis de Newton, primeira, segunda e terceira lei de Newton. Espero que tenha ajudado vocês, né, a entenderem aí os conceitos, né? Foram conceitos básicos que nós trabalhamos. E aí, com isso, espero que você chegue voando aí na avaliação que você vai fazer ou para que seja que você esteja estudando. Fechou? Abraço, beijo do professor Renan Machado, até a próxima!